Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao primeiro episódio, que eu vou chamar aqui de episódio 0 do Pérolas e Ostras Podcast. Um podcast que busca te entregar conhecimento para gerar valor e que assim, através desse conhecimento, você possa tomar melhores decisões e assim desfrutar de uma vida mais feliz. Bom, esse primeiro episódio aqui, ele serve apenas para te explicar de onde veio, do que se alimenta, enfim, como vai funcionar esse podcast e qual a estrutura inicial dele que deve seguir, guiar os primeiros episódios, pelo menos aqui. Então vamos lá. Aqui eu tenho um Markdown aqui para me ajudar. E aí o que é um Markdown? Markdown acaba sendo o nome que se dá a esse bloco de notas de um aplicativo chamado Obsidian, que é um aplicativo para organizar conhecimento, para organizar ideias, enfim. E ele é bem interessante, tá? Não pretendo ser um vídeo aqui que, como usar o Obsidian, não é isso, até porque também não dou aula disso, mas eu uso ele aqui e vou usar ele aqui para explicar para você como vai funcionar, como irão funcionar esses episódios. Vamos lá, primeiro ponto, qual é o objetivo do Pérolas e Ostras Podcast? Em primeiro lugar é gerar conteúdo de valor para você que está assistindo. Segundo, cara, eu já li bastante livro, não vai dar pra ver aqui, deixa eu até trocar de tela, mas eu já li bastante desses livros que estão aqui atrás, né? Tem muito mais que eu gostaria de ter lido, tenho a sensação de que eu tô atrasado e que eu tenho muita coisa pra ler ainda, esse é o meu sentimento, mas tem muita coisa que eu li e eu não lembro. Por quê? Porque faz parte, o esquecimento faz parte da arquitetura neural e a gente esquece coisas, e se eu não colocar intenção para lembrar de algumas coisas que eu entendo que são importantes, elas vão ser esquecidas. Então a revisar faz parte desse processo e eu estou colocando aqui a revisão neste procedimento. Então eu vou revisar livros, tá? E a partir dessa revisão desses livros, eu vou gerar podcasts para você. Então eu vou pegar provavelmente um livro que eu já li, ou vou ler um livro, na sequência eu vou revisar ele e a partir disso eu vou fazer um episódio sobre aquele tema. Não é a intenção de ter um resumo, porque eu não quero pegar os pontos-chave para quem vai ler o livro. Não, a minha intenção é revisar e eu tentar trazer dentro da minha ótica aqui o que eu julgo interessante. Então, já estou escrevendo aqui, já estou falando, na verdade, sobre o que está escrito aqui embaixo, que eu vou revisar alguns livros, né? Faço a revisão através de uma transcrição por voz. Então, como eu estou revisando? Eu abro um Word. Nesse Word eu abro a ferramenta de digitação por voz, onde eu falo aqui no microfone e tudo que eu falo é transcrito, falado, anotado, como se tivesse uma pessoa anotando, digitando tudo que eu estou falando. E aí, obviamente, dentro dessa escrita tem redundância, tem onomatopeias, como né, barulhos, enfim. E dali não sai uma revisão pronta. Então o que eu fiz? Eu programei um agente para justamente entender como eu faço isso, pegar a minha transcrição e transformar isso num Markdown, que é a anotação que se coloca dentro desse aplicativo que eu estou usando aqui, que você está vendo, se chama Obsidian. Então a IA faz esse refinamento, tá? Ele é totalmente dedicado, fui eu que criei esse agente aí para fazer a revisão. Ele me dá um Markdown para Obsidian e aí eu vou gravar aqui o conteúdo para você, tá? Obviamente eu reviso, né? Porque a inteligência artificial volta e meia faz uma M, então sempre precisa de uma revisão aqui. Isso aqui não é diferente aqui onde você está vendo. Alertas e modo de usar, né? Importante também. Para profissionais, use para você aprender, para você relembrar talvez algumas coisas que você não já viu e perdeu de vista ao longo da jornada e para você poder aplicar. Bom, então você pode simplesmente escutar e aplicar para você. Agora, se você é líder, tenho duas funções para ti. A primeira é a de cima, porque você é um profissional, ponto, acabou. E a outra é você poder utilizar o conteúdo que está aqui para ajudar os seus colaboradores a se desenvolverem em temas que vão ser tratados aqui. Então, por exemplo, um dos temas que vai ser tratado aqui é produtividade. Né? Tem um livro sobre produtividade aqui na minha frente. Tem outro livro que é sobre feedback, outro sobre reuniões objetivas. E aí você pode, por exemplo, ajudar o seu colaborador a se desenvolver, indicando para ele esse podcast, para ele escutar e depois vocês poderem debater.
E aí você pode escutar, tá aqui, e aí quando vocês forem conversar, o seu processo de desenvolvimento com o seu liderado, você pode perfeitamente chegar para ele e falar o seguinte, ó, eu gostei muito desse podcast do Márcio, né, que ele fala sobre a revisão desse livro, que fala sobre produtividade, porém eu não concordo com o Márcio em relação a isso, o que você acha? Aí vocês entram num debate. Então eu tenho uma matéria-prima para dar um start numa discussão e elevar o nível da discussão, porque eu pretendo te entregar valor, obviamente, através daqui. A aplicação prática, né, enfim, para você poder usar. E um ponto importante, nenhum tema que vai ser falado aqui vai esgotar o assunto. Porque não há tema nessa vida que se esgote um livro. Então eu não vou conseguir falar, apesar de eu gravar um podcast, episódio sobre produtividade, eu não vou conseguir falar sobre tudo que há para falar sobre produtividade, porque é um tema muito grande. A mesma forma, liderança, a mesma forma, condução de reuniões, a mesma forma, sei lá, motivação, qualquer outro tema que possa surgir de um dos diversos livros que, mais uma vez, você pode ver aqui atrás que eu já li e que eu pretendo revisá-los. Não vai dar para esgotar todo o assunto. Então, não tenha a pretensão de saber tudo que há para se saber sobre um tema através dessa ferramenta que eu tô te entregando aqui. Beleza? Por que pérolas e ostras? Vamos lá. Primeiro, eu tive uma certa dificuldade, quero contar um caos aqui para ti, que, eu fui procurar um nome para podcast e eu me senti como eu tivesse 16 anos procurando nome para minha banda. Lá quando eu tive a minha primeira banda aos 16 anos de idade. E foi difícil, porque é tanto podcast, vamos ser sinceros, né? É chuva de podcast pra tudo que é lado, que, cara, já escolheram quase todos os nomes de podcast. Aí eu fiquei pensando, eu sentava aqui, eu olhava pra essa biblioteca aqui, eu olhava pros meus post-its com as minhas frases, tentava procurar aqui alguma coisa, enfim, de tudo que é jeito. E eu não conseguia encontrar alguma coisa que fizesse sentido. E aí, eu me deparei aqui com, esse livro aqui, que é O Ostra Feliz Não Faz Pérola, que na verdade é um livro que fala sobre... Tem diversas crônicas, né? São trechos, parágrafos, às vezes, crônicas do Rubem Alves, que é um poeta em prosa, como eu gosto de chamar. E ele tem o primeiro conto aqui, né? É sobre as pérolas, né? Ele conta a história aqui de uma colônia de ostras, onde todas as ostras estavam cantando muito alegres, mas tinha uma ostra que não estava cantando, essa ostra estava triste. E aí quem olhava de fora pensava que ela era depressiva, mal-humorada, mas quem olhava de dentro percebia que era dor. Por quê? Porque dentro da ostra, que tem uma estrutura interna muito frágil e uma casca dura, aquela estrutura interna que ela tem, que é aquela molenga que a gente conhece da ostra, ela tinha entrado um grão de areia lá dentro, e aquele grão de areia, pela sua aspereza, machucava ela. E por isso que ela não conseguia cantar, segundo este conto aqui do Rubem Alves. E aí, certo dia, um pescador faz uma pesca ali de ostras, faz uma sopa de ostras, e de repente, se deliciando com aqueles sabores do mar, ele morde uma pérola. E a pérola era exclusivamente daquela ostra que não estava cantando, segundo o nosso querido Rubem Alves. E aí qual é a explicação por trás dessa metáfora aqui, inicialmente, antes de concluir o conto do Rubem Alves? Porque a pérola, ela na verdade é uma defesa da ostra para... ataques externos, coisas que conseguem penetrar na casca da ostra. A única defesa que a ostra tem é a cascadura dela. Mas entra um grão de areia ali, e o que ela faz? Ela desenvolve uma substância e começa a revestir aquela substância que se chama, de grão de areia, com uma substância que se chama nácar. Ela fica revestindo e revestindo aquele grão de areia até que ele fica tão liso que não incomoda mais a ostra, e a ostra pode voltar a cantar, como diz aqui Rubem Alves. Só que essa camada que é revestida, daí nasce a pérola. Porque a pérola ela é tão lisa que não machuca a estrutura da ostra. Então, daí que o Rubem Alves fala que ostra feliz, as ostras que estavam cantando não faziam pérolas, porque elas não tinham dor de ter um grão de areia dentro de si.
E aí ele traz a referência de que os artistas conseguem, a partir da dor, a partir da tristeza, dos eventos adversos da vida, criar beleza, transformar a tragédia em beleza. E que a beleza não elimina a tragédia, porque a tragédia e a dor está lá. Porém, ela torna suportável. E ele fala que a felicidade é um dom que deve ser simplesmente gozado, ela se basta. Mas ela não cria, não produz pérolas. Então por isso que ele fala que ostras felizes não produzem pérolas, porque ele está chamando aqui a felicidade de somente dessa esfera de coisas agradáveis, vamos assim dizer. E aí ele fala que os que sofrem que são os que produzem beleza para parar de sofrer. Então, ele faz a referência de que o artista pega o sofrimento em tal forma que ele reveste aquele sofrimento com, aqui a gente pode chamar de nácar, ou com uma substância que torna aquele sofrimento revestido, que transforma ele em pérola, que transforma aquele sofrimento em algo a ser admirado, não que não vá doer, não que não deixe de ser tragédia, mas eles são os artistas que transformam aquela adversidade em beleza. E aí ele cita Beethoven. Como é possível que um homem completamente surdo, no fim da vida, tenha produzido uma obra com tanta alegria? E aí ele cita Van Gogh, Cecília Meirelles, Fernando Pessoa e assim por diante. E se encerra a metáfora aqui de Rubem Alves. E aí é interessante. Por que eu escolhi Pérolas e Ostras? Porque tem muita relação com o que eu faço, que envolve a ciência da felicidade, que envolve a ciência do comportamento, a superação das adversidades. E eu entendo, obviamente, e ai de mim querer discordar de Rubem Alves, né, nosso grande pensador, a qual eu admiro tanto, né, e sou tão fã. Inclusive tem um outro livro aqui do meu lado, aqui, só para fazer referência e mostrar realmente que eu sou muito admirador da obra do Rubem Alves. Mas eu discordo dele porque ele falar que ostra feliz não faz pérola, talvez no mundo onde a gente vive e as embalagens estão escritas favor não coma a embalagem, pode ser mal interpretado, entende? Obviamente que eu entendo e reconheço a inteligência do Rubem ao escrever isso, mas também eu adaptaria para de uma forma mais contextual, talvez, de que ostra sem adversidade não faz pérola. E que não existe, na verdade, felicidade sem adversidade, porque não existe vida sem adversidade. Então, enquanto há vida, há possibilidade de haver adversidades, elas haverão, na verdade, mas diante das adversidades é possível que haja felicidade se você souber lidar com essas adversidades que são inerentes da vida. Não há vida sem adversidade. Então, as vidas que muitas vezes são vividas sem o que podemos chamar no consenso social de adversidade, essas pessoas acabam buscando desafios e adversidades, porque sem eles, sem esses desafios, a gente acaba murchando como ser humano. Então, teci bastante aqui em cima disso, e isso é um dos motivos pelos quais eu escolhi Pérolas e Ostras, né? E tem um motivo a mais aqui, pelo qual eu, quando bati o nome aqui em Pérolas e Ostras, eu decidi porque seria esse o nome desse podcast a ser lançado agora. É um motivo de nostalgia emocional do colar de pérolas do professor Girafales, que eu adoro aquele episódio do Chaves, né? Enfim, eu sou de 85, então assisti muito Chaves e Chapolin ao longo da minha infância, e aquele episódio onde o professor Girafales está tentando fazer com que a turma descubra do que é feito um colar de pérolas, para mim tem uma nostalgia emocional que acaba sendo uma redundância, porque a nostalgia é emocional. É uma coisa que serve para fabricar colares de pérolas. Com que se fabricam os colares de pérolas? Com as pérolas! Até que enfim. Mas, voltando aqui, a costura final que eu quero fazer para vocês é que ler dá trabalho, pode ser considerado como uma adversidade. Sim, ler exige esforço, aprender exige esforço, isso é um fato. E a areia no nosso contexto aqui, que entra na ostra, pode ser talvez a nossa ilustração aqui, a areia que entra na ostra, a leitura ser a areia que entra na ostra. A pérola, é o aprendizado que vem depois desse processo, conhecimento lapidado. E o convite é que essa revisão aqui,
que eu até deixei resumo ali, mas não são resumos de livros, são revisões de livros, jamais vão substituir a leitura original. Então o meu convite aqui, obviamente, é que ao você me ver falando sobre um livro, que isso te desperte o desejo de ler o livro. Essa talvez será a minha maior vitória aqui ao conduzir estes episódios, enquanto eu jogo um jogo de 6 pontos aqui, onde eu vou ler muitas das coisas que eu já li e preciso ler de novo. Então vou me ajudar a fazer as minhas revisões, mas em paralelo, vou também, acredito, te ajudar, te entregando esse conhecimento de uma forma estruturada. E se, enfim, você já leu, que você tenha uma nova perspectiva. Eu gosto muito de, por exemplo, ler um livro e depois escutar alguém falando sobre aquele livro para perceber se as interpretações que eu tive são as mesmas do que aquela outra pessoa percebeu e quais são as interpretações diferentes que podem surgir do mesmo texto. Então, se você já leu, talvez você pode desfrutar dessa camada de perceber outras opiniões. E se você não leu, mais uma vez que esse livro desperte o teu interesse. Enfim, já falei isso, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa estrutura que eu tentei criar aqui para nos ajudar e que de fato possa ajudar você a aumentar o seu nível de consciência, o seu nível de conhecimento, o seu nível de recursos, de ferramentas, para que você possa tomar melhores decisões. Porque no final do tempo, enfim, a nossa felicidade não deixa de ser o fruto, o resultado das nossas interações, que são as nossas decisões com o ambiente. E que a partir disso a gente possa viver uma vida mais feliz. É isso aí. Bora abrir algumas ostras? Vamos lá.